Então nós vamos agora para a matéria em si, a matéria específica. E é importante você entender que essa é uma matéria preparada para você, o professor, para você entender toda a dinâmica, os conceitos, o conteúdo e as aplicações pertinentes à matéria. Então nós vamos explicar o que é, na verdade, missão integral da igreja. A base bíblica para esse conceito está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 até o 23. Então é importante fazermos uma base bíblica para entender esse conceito. Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Gostaria que você observasse na sua Bíblia essa ênfase em toda, nessa palavra toda. Essa ideia de toda é a ideia de completo, é a ideia de integral, é a ideia de que não está faltando nada. Então diz aqui, ele é primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades, tudo, preste atenção aqui, tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha o que diz no próximo texto. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então você está percebendo que na pessoa de Jesus reside toda a plenitude, na pessoa de Jesus reside toda a graça, na pessoa de Jesus reside tudo aquilo que Deus fez. Então, o objetivo de Deus em enviar Jesus ao mundo é o seguinte: para que pudesse refletir através da sua pessoa todo o plano redentor, todo o plano da criação e todo o plano da misericórdia de Deus que é apresentado na pessoa de Jesus. Então, para nós trabalharmos essa questão da missão integral, é importante nós entendermos esses conceitos. E um conceito importantíssimo para você pegar. Missão integral da igreja quer dizer o quê? O evangelho todo para o ser humano todo a todo tempo. O evangelho todo para o ser humano todo a todo tempo. O que é evangelho? Evangelho, na verdade, são as boas novas. As boas novas a respeito da salvação. Então, quando nós estamos falando do evangelho, nós estamos falando da mensagem de Jesus. De uma forma mais simples para nós entendermos o evangelho, o conteúdo dos evangelhos estão no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas e no livro de João. Então, quando nós falamos do evangelho, nós estamos dizendo assim, que as boas novas do evangelho, as boas novas da salvação, elas são apresentadas para todo ser humano. Preste atenção, não está falando para todo homem, para toda mulher. Na verdade, é para todo ser humano, para todas as pessoas. Todos aqueles que foram criados por Deus, eles são dignos da aceitação das boas novas do evangelho. Então nós temos o evangelho todo. Presta atenção, é importante quando você estiver apresentando para os seus alunos, você destacar isso, fazer com que eles assimilem muito bem esse conceito. Porque quando ele assimila esse conceito, você vai ver que esse conceito ele é transformador. Porque aquela ideia de que a gente tem, de que a igreja é uma coisa totalmente separada e totalmente isolada do mundo, ela acaba, ela se quebra. Porque nós vamos ver de que a igreja é a responsável pela pregação do evangelho. E o evangelho completo. O evangelho todo, para o ser humano todo, a todo tempo. Então essa palavrinha toda, na verdade, é a ideia de completo. É a ideia de uma ação muito mais abrangente do que uma ação somente para um determinado grupo de pessoas, etc. É importante conceituarmos a ideia de integralidade. Quando você entende essa questão, isso vai afetar diretamente a sua ação da igreja. Porque quando nós não entendemos esse conceito de que a igreja atua e participa em todos os segmentos da sociedade, então é o que acontece na maioria das ações das igrejas nos bairros, nas cidades, etc. O que as pessoas se concentram somente na atividade do culto.
Aquela ideia do culto domingo à noite, das 7 horas da noite até as 21 horas, 21h30, terminou, e para muitos, quando termina o culto, termina também a vida cristã. E o que nós estamos querendo passar para as pessoas, e você, professor, tem essa responsabilidade, é de que a ação da igreja ela é uma ação contínua. Por isso que ela é uma ação completa, por isso que ela é uma ação integral. Então a igreja se faz presente lá na farmácia, a igreja se faz presente na escola, a igreja se faz presente lá no açougue, a igreja se faz presente lá na vizinhança, a igreja se faz presente lá no fórum, a igreja se faz presente lá no hospital. E como é que a igreja se faz presente? Se faz presente através dos membros, das pessoas que compõem a igreja. Na verdade, a igreja ela é constituída por pessoas que são representantes de Jesus, que seguem Jesus e que servem a Jesus com a sua vida, com os seus talentos, com as suas habilidades, etc. Então, é importante nós enfatizarmos isso. E não deixe de enfatizar isso para os seus alunos, de que o evangelho todo, para o ser humano todo, a todo tempo. Então, nessa primeira parte, nessa primeira etapa da matéria, missão integral, nós queremos deixar essa ideia do completo, queremos deixar essa ideia da integralidade. Então, entenda isso. O que nós estamos querendo explicar? O que nós estamos querendo passar para os alunos com esse conceito de integralidade? Nós estamos querendo passar de que o evangelho ele deve ser apresentado na sua complexidade, na sua totalidade, na sua integralidade, para que as pessoas entendam, pratiquem e sirvam ao Deus que nos anunciou o evangelho. E sendo assim, nós estamos encerrando essa primeira etapa.